Olá amigos, Beto Assad por aqui, hoje para falar um pouquinho sobre uma empresa que desperta discussões acaloradas entre os investidores. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Oi, a ação aí do setor de telefonia, nem sei mais se é de telefonia, com tantos ativos que ela vendeu, que veio com um fato relevante muito importante nessa semana que a gente vai discutir a partir de agora. Então, nessa segunda-feira, dia 29, a Oi resolveu soltar esse fato relevante, afirmando que pretende fazer um agrupamento de ações depois de mais uma notificação da B3. O que foi essa notificação? A B3 tem uma regra para as penny stocks, que são aquelas ações que valem poucos reais ou centavos, que é o caso de Oi, que fechou nesta quinta-feira valendo 57 centavos. Nessa regra da B3, ela quer impedir que as ações sejam negociadas por mais de 30 pregões abaixo de valor de R$1. A Oi já não é negociada acima de R$1 desde fevereiro deste ano. Ela já havia recebido uma notificação da B3 lá em fevereiro. Ela apresentou planos para tentar colocar novamente as suas ações acima de R$1. Não teve sucesso com isso. Ela acabou recebendo uma nova notificação em junho desse ano, que passou a valer a partir do dia 1º de julho, por 30 pregões consecutivos. Mais uma vez, ela não conseguiu colocar a sua cotação acima de R$1. E aí, ela veio agora com esse plano, que vai ser ainda divulgado, quais são os detalhes, de um grupamento de suas ações. Afinal de contas, o que é esse tal de grupamento? Esse é um procedimento que acontece muito justamente com ações que estão valendo poucos reais. Ações que valem poucos reais ou poucos centavos, elas tendem a ter um problema de liquidez, já que qualquer variação de centavo traz uma variação percentual muito grande para o ativo. Vou dar o exemplo exatamente de Oi do dia de hoje, tá? Hoje, dia 1º de setembro, a Oi fechou em alta de 3,64%. Isso é, para qualquer ação, uma valorização muito interessante. Mas no caso de Oi, apenas 2 centavos foram suficientes para fazer essa valorização grande, Justamente porque a empresa vale poucos centavos. Ontem, no fechamento de agosto, a empresa estava cotada a 55 centavos e no dia de hoje ela fechou cotada a 57, ou seja, apenas 2 centavos fizeram a empresa se valorizar mais do que 3%. Isso traz uma série de problemas de liquidez para o ativo, Ativos que valem muito pouco, deixa mais difícil, digamos assim, para os investidores, tanto pessoa física quanto profissionais, venderem suas posições ou mesmo comprarem em preços que eles consideram interessantes para montarem estratégias de hedge, por exemplo, justamente porque a liquidez do ativo fica muito prejudicada. Então, a B3 vem com essa regra, digamos assim, para que os ativos que estão na bolsa sejam negociados acima de R$1. Aí você me pergunta, isso é uma boa ou uma má notícia para a Oi? No meu ponto de vista, infelizmente, isso é uma péssima notícia para a Oi. Por quê? Eu vou explicar fazendo uma comparação com o processo inverso que existe na B3 ou nas bolsas ao redor do mundo, que é o split, que é um desagrupamento de ações. Quando geralmente acontece uma operação assim de split de ações? Quando as ações normalmente estão em valores muito altos, que também acabam dificultando a sua negociação na bolsa, justamente porque ações muito caras tendem a afastar investidores, digamos assim, que não conseguem às vezes comprar um lote inteiro daquela ação. Então é muito comum, por exemplo, de tiver ações às vezes acima de R$100 passarem por processo de splits, onde essas ações, digamos, a empresa na verdade vai propor que essas ações tenham a sua quantidade de ações aumentadas na bolsa e o seu valor nominal diminuído, de maneira que você mantenha o mesmo patrimônio, digamos assim, da empresa. Então, um processo aí de split, vou dar um exemplo. Vamos supor que nós temos aí uma empresa com 1 milhão de ações disponíveis na bolsa, valendo R$100. Só que ela está encontrando, por exemplo, dificuldade para negociar suas ações. Ela vê que os investidores estão tendo dificuldade para negociar pelo elevado valor nominal. Aí ela pode propor, por exemplo, um split de 4:1. O que isso significa? Que ela vai propor que aquelas ações que valem R$100 passem a valer R$25. Só que aquela quantidade de 1 milhão de ações que tinha disponível para ser negociada sobe para 4 milhões.
tá? Isso vale para todos os investidores que já possuem as ações dessa empresa. Então vamos supor que eu tenho 100 ações dessa empresa que estão valendo R$100. No dia depois do split, né, sem considerar a variação de mercado, só realmente considerando o processo, eu vou ter na minha carteira, ao invés de 100 ações, eu vou ter 400 ações, só que valendo R$25. Ou seja, eu continuo tendo o mesmo montante de patrimônio antes do split acontecer. Quando a gente parte para o grupamento, é justamente o contrário. Vou dar um exemplo então com uma ação que vale R$1 para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenho então 1.000 ações de uma empresa que está valendo R$1. Os gestores da empresa percebem que os investidores estão com dificuldade para negociar esse papel justamente porque ele está valendo poucos reais. Aí eles propõem, por exemplo, um agrupamento de 2-1. Uma vez que isso é aprovado, o que acontece? No dia seguinte, após o agrupamento passar a valer, ao invés de eu ter as minhas 1.000 ações valendo R$1, vou ter 500 ações valendo R$2, justamente para manter a mesma relação do patrimônio. Aí eu passo para vocês a seguinte pergunta, né? Na verdade não é uma pergunta, eu trago agora meu ponto de vista e por já estar no mercado há mais tempo, já ter visto isso algumas vezes. Por que eu não acho, principalmente para o investidor, né, que já está posicionado há muito tempo em Oi, uma boa notícia este agrupamento? A Oi já está hoje num valor muito baixo, trabalhando perto da sua mínima histórica, né? Ela fez a mínima esse ano aqui na casa dos 46 centavos. Quando a gente tem uma empresa que está em recuperação judicial, valendo poucos centavos, né, que está lutando para se recuperar, geralmente ela não tem muito mais espaço para cair, né, perto do que está valendo. Ela pode continuar caindo e ir para os 20 centavos? Pode. Que também seria mais uma queda enorme, né, de 46 centavos, por exemplo, para 23, seria uma queda aí de mais 50%. Porém, são poucos centavos, digamos assim, para ela chegar nessa queda de 50%. Ela não tem muito mais o que fazer. Quando você vem e faz um agrupamento de ações, principalmente que a empresa não está numa situação boa, não está conseguindo se recuperar, continua apresentando resultados ruins, você acaba abrindo espaço para que as ações caiam mais. Você dá liquidez para os vendedores que querem se livrar dos papéis e aí você abre espaço para a continuidade da queda. Eu já vi alguns cenários assim muito ruins de agrupamento de empresas que valiam, por exemplo, 20 centavos, 25 centavos. Para quem for mais antigo no mercado deve lembrar, por exemplo, da Laep, né, que tinha o código 1011, que fez um agrupamento que foi para mais de R$2 e em pouco tempo a empresa já valia de novo os 22 centavos e não foi porque teve split, não. A empresa se desvalorizou rapidamente do grupamento que levou ela para mais de R$2, ela voltou praticamente para o preço original, que era de 20 e poucos centavos. Essa empresa acabou depois fechando capital, foi envolta em várias polêmicas, né? Mas eu não vejo com bons olhos, infelizmente, para o investidor esse grupamento, porque ele abre espaço para mais quedas. Isso é regra? Não, né? A empresa pode conseguir, através do grupamento, passar por um processo onde ela consiga se ajustar ainda mais, né, continuar com a sua recuperação judicial e quem sabe voltar a subir, né, conseguindo mais liquidez. Mas se a gente olha todo o histórico da Oi, o quanto ela vem gerando, né, de prejuízo, mesmo agora se desfazendo de grande parte dos seus ativos para tentar colocar a sua vida financeira em ordem, eu não vejo com bons olhos, infelizmente, isso acontecendo. Isso pode virar um grande problema para os investidores. Até para mostrar um dado para vocês de quem ainda insiste, né, com Oi, eu já venho conversando com muitos investidores que me perguntam o que eu acho de Oi. É um papel que continua numa situação muito complicada, mesmo, por exemplo, em recuperação judicial, né? Vou pegar um indicador básico aqui para vocês, né? Pegar um indicador de endividamento e vou comparar ela, por exemplo, com uma empresa do setor de energia que eu gosto, que é CEMIG. Quando a gente pega, por exemplo, o indicador dívida líquida pelo patrimônio líquido, né? A gente vê na Oi, pelo último resultado dela, dívida líquida por PL de 20,93, quase 21. Isso significa que a dívida dela equivale a 21 vezes o patrimônio líquido da empresa. Olha o tamanho da alavancagem, o tamanho do buraco que a empresa está metida, digamos assim. O quanto ela tem que fazer para conseguir sair de uma situação dessa, né? Quando a gente parte para uma empresa, né, como o CEMIG, por exemplo, que eu estava falando, só para vocês terem uma margem de comparação, tá? A dívida líquida pelo
pelo patrimônio líquido da Selic é de 0,37%. Olha a diferença de razão, né, entre as empresas. Eu estou falando de uma empresa que dá resultados bons constantemente, paga dividendos, contra uma empresa que não apresenta resultado há muito tempo. Então, agora a gente tem que aguardar, né, qual a empresa, dentro com a sua assembleia extraordinária, definir quais vão ser os parâmetros aí desse grupamento e torcer para que dias melhores cheguem para a empresa, né? Porque caso as coisas não melhorem, né, depois desse grupamento acontecer, eu não duvido que a gente volte a ver a empresa valendo poucos centavos rapidamente, dependendo do que acontecer. Espero que isso não ocorra. Espero realmente que a direção consiga colocar a empresa num caminho de recuperação e quem sabe trazer aí um pouco mais de alegria para os investidores. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueçam de deixar o like, acionar o sininho para que vocês recebam em primeira mão notificações sobre mais conteúdo que nós vamos postar para vocês. Valeu, amigos, um grande abraço e até a próxima.